O antigo cidade de Fengchuan esconde segredos dos quais você nem suspeita. Suas ruas, pavimentadas com pedras, lembram os passos de milhares de pessoas. E os edifícios, construídos há mais de 600 anos, estão às margens do rio Tuodzian, como torres sentinelas do tempo. Imagine que aqui, no coração da China, foram preservados exemplos únicos de arquitetura das épocas Ming e Qing, onde cada edifício conta sua história. Em Fengchuan, você pode ver casas com varandas esculpidas, que parecem flutuar sobre a água, e isso não é apenas bonito. Essas construções protegiam contra enchentes e garantiam a circulação de ar. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Aqui vive a descendência do povo Tujia, que ainda preserva suas antigas tradições e costumes. Sabe o que eles fazem todo ano? Realizam um festival onde restauram rituais antigos, dançando ao som de instrumentos tradicionais, feitos à mão. Cada canto dessa cidade está cheio de mistérios. Por exemplo, já ouviu falar da Ponte Hunzian? Sua extensão é de aproximadamente 300 metros e ela foi construída sem o uso de pregos ou cimento. Em vez disso, os mestres utilizaram apenas materiais naturais e habilidades que foram transmitidas de geração em geração. E ainda mais, em Fengchuan, você pode encontrar uma das bibliotecas mais antigas da China, onde estão guardados manuscritos raros da dinastia Ming. Esses livros, escritos à tinta sobre papel de arroz, abrem portas para o passado e permitem uma visão da cultura que já não existe mais. O Parque Nacional Florestal de Zhangjiajie impressiona com suas rochas verticais, que atingem até 900 metros de altura. Essas agulhas naturais lembram gigantescos paus emergindo da terra e, na verdade, serviram de modelo para a montanha Avatar do famoso filme. Imagine caminhar por trilhas cercadas por vegetação, onde cada árvore pode atingir mais de 30 metros de altura. Neste parque, habitam mais de 200 tipos de aves, incluindo espécies raras como o corvo preto e o águia calva. Mas isso não é tudo. Em Zhangjiajie, encontram-se pontes e teleféricos únicos, que permitem literalmente pairar sobre as nuvens. A teleférico mais longa do mundo, com mais de 7 quilômetros de extensão, leva você a uma altura de até 900 metros, revelando vistas deslumbrantes da região. Você sabia que algo ainda mais intrigante? Neste parque, foram encontrados vestígios de dinossauros, preservados nas rochas. Cientistas acreditam que esses vestígios pertencem a criaturas que viveram aqui há mais de 100 milhões de anos. E o que é ainda mais impressionante? O parque ocupa uma área de aproximadamente 14 mil hectares e abriga mais de 7 mil espécies de plantas. Isso significa que você pode encontrar plantas que crescem apenas aqui e que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Imagine estar no meio dessas formas de vida incríveis, onde cada momento pode ser uma descoberta. Zhangjiajie não é apenas um parque, é um mundo inteiro que continua a surpreender e inspirar viajantes de todo o mundo. Na altitude de aproximadamente 2.000 metros acima do nível do mar, as montanhas Huangshan impressionam com seu paisagismo incrível. Picos agudos, enquadrados por pinheiros que crescem nas rochas, parecem esculpidos em mármore. Essas montanhas inspiraram muitos artistas e poetas ao longo dos séculos, e seus cenários pitorescos foram registrados em milhares de pinturas. Você sabia que exatamente nessas montanhas está localizada a mais antiga árvore do mundo, conhecida como Pinus ponderosa? Sua idade ultrapassa 1000 anos, e ela continua a encantar os viajantes com sua majestade. A altura dessa árvore é de aproximadamente 10 metros, e seu diâmetro é tal
que várias pessoas podem se abrigar sob suas ramagens, mas isso ainda não é tudo. No Huangshan, você pode encontrar espécies raras de plantas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, aqui cresce a famosa Lilium candidum, que floresce apenas em determinados meses, enchendo o ar com seu aroma doce. Os viajantes se reúnem aqui não apenas para apreciar a natureza, mas também para ver as vistas deslumbrantes que se abrem das montanhas, onde as nuvens parecem tocar o chão. E o que mais impressiona, no Huangshan, há muitas fontes termais naturais, com temperaturas que chegam a 45 graus Celsius. Essas fontes são conhecidas por suas propriedades curativas e atraem pessoas que desejam relaxar e recuperar as forças após uma escalada. Todo ano, o Huangshan atrai mais de 1 milhão de turistas que desejam escalar suas montanhas e desfrutar de seus cenários inigualáveis. E o mais interessante, essa cadeia montanhosa está inscrita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, o que destaca sua unicidade e importância para a humanidade. Imagine montanhas que parecem uma paleta de artista. Suas cores variam do vermelho vivo ao amarelo vibrante. Zhanghe é muito mais do que um fenômeno natural. É o resultado de milhões de anos de erosão, quando vento e água moldaram essas faixas coordenadas. Cada camada de montanha contém minerais únicos, que criam esse padrão impressionante. Agora, o mais interessante, a altura de algumas dessas montanhas chega a 30 metros, o que é equivalente a um prédio de 10 andares. Não são apenas paisagens bonitas. Elas contam a história de processos geológicos que ocorreram ao longo de mais de 100 milhões de anos. Como é possível? Mué. Essas montanhas se formaram a partir de depósitos que se acumulavam em mares e rios que existiam aqui. E o que é ainda mais impressionante? Nesse parque nacional, além de encontrar uma arco-íris nas rochas, você também pode encontrar plantas raras que se adaptaram a condições extremas. Algumas dessas plantas são encontradas apenas aqui, nessa ecossistema único. Mas ainda não é tudo. Em Zhanghe, há trilhas especiais que permitem aos turistas não apenas apreciar a vista, mas também mergulhar na atmosfera de paisagens antigas. Em uma dessas trilhas, você pode ver vistas hipnotizantes que parecem ter saído de um filme de ficção científica. E o que realmente surpreende, mais de 1 milhão de turistas visitam esse parque por ano. Esse número cresce, e muitos dizem que essas cores vibrantes não podem ser vistas em nenhum outro lugar. Cada foto tirada aqui se torna uma verdadeira obra de arte. As terrazas de arroz de Yuanjiang ocupam mais de 30 mil hectares e não são apenas áreas agrícolas, mas uma verdadeira sinfonia arquitetônica criada pela mão humana. Imagine essas terrazas, esculpidas nos declives montanhosos, formando cascatas que refletem a luz da manhã, como espelhos que refratam a beleza ao redor. Cada terrazas pode conter até 30 camadas de água, permitindo que o arroz cresça em condições ótimas. Mas isso não é tudo. Os moradores locais utilizam métodos únicos de irrigação, transmitidos de geração em geração, para maximizar o uso de cada gota de água. Sabia que em algumas estações do ano as terrazas parecem uma pintura, onde a água se colore em tons vibrantes devido ao reflexo do pôr do sol? A complexidade de criação dessas terrazas não está apenas na sua construção, mas também na necessidade de manutenção contínua. Anualmente, os agricultores subem até 700 metros de altitude para manter e cultivar seus campos. E agora imagine como eles trabalham em equipe para preservar esse complexo paisagismo que existe há mais de 1000 anos. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Pesquisas mostram que essas terrazas não servem apenas como fonte de alimento,
mas também desempenham um papel crucial no ecossistema da região, mantendo a biodiversidade e prevenindo a erosão do solo. Você acha que essas antigas terrazas ainda guardam mais segredos? Pesquisas científicas indicam que elas podem ser não apenas um patrimônio cultural, mas também natural, preservando espécies únicas de plantas e animais. A Grande Muralha da China não é apenas uma longa construção, mas um verdadeiro gigante arquitetônico com mais de 20.000 quilômetros de comprimento. Imagine só, ela poderia quase dar uma volta e meia ao redor do mundo. Mas isso ainda não é o mais impressionante. A muralha foi construída não apenas para proteger contra inimigos, mas também para controlar as rotas comerciais, tornando-se um elemento crucial da economia da antiga China. Em alguns pontos, sua altura chegava a 9 metros, e sua largura permitia o tráfego de carruagens inteiras. Sabe o que acontece quando milhares de soldados subiam na muralha? Em alguns lugares, arqueólogos encontraram restos de antigos fortes, onde poderiam viver até 100 pessoas ao mesmo tempo. Esses edifícios não eram apenas construções, mas complexos completos com cozinhas e armazéns. E agora imagine isso. Para a construção, usaram não apenas pedras, mas também terra misturada com arroz, tornando as muralhas mais resistentes e duradouras. Dizem que até a adesividade do arroz ajudava a ligar os materiais, criando estruturas incrivelmente resistentes. Se você pensava que era tudo, prepare-se para uma surpresa. A muralha é composta por vários trechos construídos em diferentes épocas, e alguns deles ainda guardam seus segredos antigos, permanecendo indecifráveis para os cientistas. Por exemplo, em alguns trechos, ainda encontram-se artefatos que indicam tecnologias de construção únicas, usadas há milhares de anos. E o mais incrível de tudo, em alguns pontos, a muralha era tão larga que 5 cavaleiros podiam passar em fila. Os Jardins de Yu, em Xangai, ocupam uma área superior a 30.000 metros quadrados. E não é apenas um parque. É uma história inteira contada através do paisagismo. Cada canto aqui está impregnado com a atmosfera da antiga China. E as árvores esguias e os pontes de pedra criam a sensação de que você está em outra época. Imagine-se em pé sobre uma ponte que leva a um lago cercado por lótus em flor, como em um conto de fadas. Mas isso é apenas o começo. No centro do jardim, há o pavilhão da Boca do Dragão, com 3 andares de altura, com suas intricadas entalhes e telhados de cerâmica que se erguem acima de toda a vegetação circundante. Segundo a lenda, aqui eram realizadas reuniões importantes e festas, e sua arquitetura reflete as melhores tradições da arquitetura chinesa. E agora, imagine que há um túnel secreto nesse pavilhão levando a uma parte oculta do jardim. Você sabe o que é ainda mais intrigante? Nos jardins de Yu, além das belezas naturais, estão escondidos diversos símbolos que contam sobre a filosofia do taoísmo e do confucionismo. Por exemplo, os lampiões de pedra ao longo dos caminhos simbolizam a luz e o conhecimento, e sua forma lembra a jornada em direção à iluminação. Esses detalhes criam uma atmosfera misteriosa que não deixa ir. E, entre toda essa grandiosidade, você pode encontrar espécies raras de plantas trazidas de diferentes cantos da China. Algumas delas atingem uma altura de 20 metros e têm folhas semelhantes a leques. E há aquelas que florescem apenas uma vez por ano. Você pode vê-las apenas em um determinado período. Cada visita aos Jardins de Yu é uma oportunidade de descobrir algo novo. E você sabe qual é outro mistério oculto nesses jardins? Aqui há pedras que, segundo as lendas, podem prever o futuro.
Imagine uma estátua de 30 metros de altura que parece guardar as margens do rio Si. O gigante de Lushan, uma estátua de Buda criada há mais de 14 séculos, continua sendo a maior estátua de Buda de pedra do mundo. Seus ouvidos, com 7 metros de comprimento, poderiam abrigar uma família inteira em um piquenique. O que pode ser mais impressionante? Essa estátua foi esculpida diretamente na rocha. Os mestres usaram ferramentas simples para criar seus detalhes complexos, e durante o trabalho, eles descartaram mais de 1.000 toneladas de pedra. Sabia como eles fizeram isso? O segredo está em um sistema de drenagem único que ajudava a remover a água e prevenir a erosão durante a construção. Mas isso não é tudo. Cada detalhe da estátua simboliza algo maior. Os olhos de Buda, que parecem olhar para longe, têm um significado especial. Eles simbolizam vigilância. E seu sorriso, com 8 metros de largura, representa tranquilidade e serenidade. Sabe o que mais é impressionante? Ao redor de Buda, há templos e pagodes que formam um complexo único, incluindo mais de 100 estátuas e relevos. Os moradores locais consideram esse lugar sagrado e frequentemente vêm aqui para meditação e oração. Agora, imagine que todo ano o gigante de Lushan atrai milhões de turistas de todo o mundo. E o que é interessante, na década de 1990, a estátua foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, o que foi um passo importante para sua preservação. O templo de Putu Zongsheng impressiona com sua grandiosidade. Sua área é superior a 30 hectares e inclui mais de 50 edifícios, cada um com uma arquitetura única. Imagine, entre esses prédios, há salões com altura de 30 metros e telhados adornados com telhas brilhantes que refletem a luz solar, faiscando como joias preciosas. Mas isso não é tudo. O templo foi construído no século XVIII e se tornou um símbolo da cultura budista na China. Você sabia que sua arquitetura foi inspirada pelos estilos tibetanos e combina perfeitamente elementos do design tradicional chinês? Isso cria uma visão única que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. Entre as muitas estátuas esculpidas em pedra e madeira, você encontrará imagens de Budas com até 2 metros de altura. Essas figuras são adornadas com detalhes dourados que as tornam especialmente expressivas. E agora, imagine que o templo foi construído sem o uso de pregos, apenas com a precisão na junção dos elementos, o que ainda impressiona arquitetos hoje. Todo ano, o templo recebe mais de 200.000 peregrinos e turistas que desejam sentir a essência da cultura antiga. E o mais interessante, dentro do templo, há um grande salão com 13 colunas, cada uma simbolizando diferentes aspectos do budismo, e cada coluna tem mais de 8 metros de altura. A montanha Huashan não é apenas um lugar bonito. Seus declives se elevam a mais de 1.000 metros, criando impressionantes penhascos que tiram o fôlego. Imagine caminhar por um caminho cercado por penhascos afiados, onde cada passo faz seu coração bater mais rápido. Considera-se que a montanha é uma das sagradas na China, e em seu interior estão escondidos mais de 30 templos budistas e daoístas que servem como locais de meditação e reflexão. Cada templo aqui não é apenas uma construção, mas um verdadeiro tesouro cultural, onde se encontram estátuas e frescos únicos, criados por mestres de seu ofício. Mas o mais impressionante é a famosa Muralha dos 500. Este caminho segue um penhasco vertical, onde um passo em falso pode levar à queda de uma altura superior a 30 metros. E é aqui que começa o verdadeiro desafio.
Para atravessar este caminho, alguns corajosos usam correntes metálicas fixadas na parede. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? No topo da montanha, há um antigo observatório onde cientistas observavam as estrelas há vários séculos antes da nossa era. Nesse momento, você percebe que a montanha Huashan não é apenas um destino turístico, mas um mundo inteiro cheio de história e mistérios. Todos os anos, mais de 1 milhão de turistas vêm para conquistar esses majestosos declives. E agora imagine que, na época da dinastia Tang, aqui eram realizados testes para os alunos selecionados que desejavam se tornar imperadores. Em altitudes superiores a 1.000 metros acima do nível do mar, as montanhas de Wudang parecem guardar os segredos da antiga China. Essas majestosas rochas abrigam mosteiros construídos em um estilo que nos faz perguntar: como é que eles puderam sobreviver em condições tão difíceis? Um dos mais conhecidos é o mosteiro de Wudang, fundado há mais de 600 anos, que serve como centro do Taiji Quan, uma arte marcial que une filosofia e prática física. Você sabia que nesse mosteiro não se ensina apenas artes marciais, mas também meditação? As paredes, decoradas com entalhes complexos e vibrantes frescos, criam uma atmosfera onde até mesmo o turista mais barulhento sente uma paz interior. O mosteiro é lar de mais de 100 monges que vivem ali, preservando tradições que remontam a uma antiguidade profunda. Mas isso ainda não é tudo. As próprias montanhas de Wudang são consideradas sagradas. Sua forma cêntrica lembra dragões que guardam o mundo. Dizem que aqui se encontram ervas medicinais que podem curar doenças, e apenas os verdadeiros mestres sabem como colhê-las. E você se pergunta o que mais esses antigos penhascos podem esconder? Além do mosteiro, há inúmeras cavernas que serviram de refúgio para monges durante os tempos de perseguição. Algumas dessas cavernas são verdadeiras obras de arte, com pinturas nas paredes feitas por mestres cujos nomes foram perdidos no tempo. E o mais impressionante de tudo, em uma dessas cavernas, encontraram uma estátua de Buda com mais de 2 metros de altura, esculpida em um único bloco de pedra. Ela sobreviveu aos séculos e continua a atrair peregrinos de todo o mundo. O Palácio Proibido em Pequim ocupa uma área de quase 100 hectares e não é apenas um complexo imenso, mas um verdadeiro símbolo do poder imperial. Imagine, 288 edifícios, cada um deles decorado com entalhes que refletem o infinito talento dos artesãos chineses. O que há de mais impressionante? Este complexo foi construído no século XIV, e por quase 5 séculos aqui viveram os imperadores e suas famílias. Cada imperador tinha seus próprios aposentos, que não eram apenas locais de descanso, mas verdadeiras obras de arte. Mas isso não é tudo. As paredes do Palácio Proibido têm 3 metros de espessura. Elas não só protegiam o palácio de ameaças externas, mas também criavam um microclima acolhedor dentro dele. E agora imagine que nesse espaço viviam até 10.000 pessoas, servos, guardas e cortesãos. E aqui começa o verdadeiro absurdo. A entrada no Palácio Proibido era rigorosamente controlada e apenas poucos podiam cruzar seus portões. Quem entrava tinha que estar seguro de que suas ações não provocariam a ira do imperador, pois até uma simples palavra poderia custar a vida. E o que é ainda mais impressionante? No Palácio Proibido encontra-se a maior coleção de artefatos antigos chineses do mundo, mais de 1 milhão de peças. Esses objetos contam a história, a cultura e a arte da China ao longo dos séculos. E aqui está um fato chocante.
Nesse palácio você poderá ver camas únicas, feitas de madeira vermelha e incrustadas com pérolas. Não são apenas móveis, mas verdadeiras obras de arte que eram valorizadas como ouro. O Ponte Juí não é apenas uma estrutura, mas uma verdadeira obra de arte, com 120 metros de comprimento e 6 metros de largura. Sua forma impressionante lembra os chifres de uma cabra, e isso não é coincidência. Os arquitetos buscavam criar harmonia com a natureza, o que se reflete nas linhas suaves do ponte, que parecem abraçar as rochas ao redor. Cada pedra usada na construção foi cuidadosamente selecionada, e o peso total do ponte é de 35 toneladas. Imagine-o pairando sobre o cânion a uma altura de 30 metros, oferecendo uma vista deslumbrante das montanhas e florestas ao redor. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. O ponte foi construído sem um único prego. Em vez disso, foram usados métodos tradicionais de amarração, tornando-o não apenas resistente, mas também esteticamente agradável. Os arquitetos utilizaram uma técnica conhecida na China desde a dinastia Song, conferindo ao ponte uma atmosfera de antiguidade. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Este ponte foi construído em apenas 2 anos. Isso é incrível, considerando a complexidade da estrutura e os requisitos de segurança. Mas não para por aí. O ponte não se tornou apenas uma atração turística, mas também um importante símbolo cultural da região, conectando passado e presente. E no coração dessa maravilha natural, é possível ver como os moradores locais passam o tempo desfrutando das belas vistas e participando dos tradicionais festivais que acontecem aqui todos os verões. O Ponte Juí continua a atrair a atenção dos turistas e mais de 100 mil visitantes o visitam a cada ano. A altitude das montanhas no Himalaia chega a 8.000 metros, tornando-as as mais altas do mundo. Mas você sabia que elas crescem aproximadamente 4 milímetros por ano? Isso ocorre devido ao choque das placas tectônicas indiana e euroasiática, criando fenômenos naturais impressionantes. Imagine geleiras que cobrem mais de 14% da superfície dos Himalaia. Elas são uma importante fonte de água doce para mais de 1 bilhão de pessoas na Ásia do Sul. Os Himalaia não são apenas montanhas. São uma verdadeira ecossistema com 9 diferentes zonas climáticas, onde habitam espécies raras de animais, como o leopardo das neves e o panda gigante. Mas o que realmente é fascinante, algumas dessas montanhas, como o Everest, estavam um dia sob o mar. Milhões de anos atrás, esse lugar era coberto por um oceano, e apenas devido aos movimentos tectônicos, vemos hoje essas imponentes montanhas. E agora, imagine que a altura do Everest é de 8.088 metros. É como se fossem 125 prédios de 25 andares empilhados um sobre o outro. Os Himalaia também são lar de antigas culturas e religiões. Aqui estão lagos sagrados e mosteiros que atraem peregrinos de todo o mundo. Você sabia que no Himalaia está localizado um dos mosteiros mais altos do mundo, o Mosteiro de Tigril, localizado a 3.000 metros de altitude? E o que é ainda mais emocionante, nessas montanhas pode-se encontrar um dos animais mais misteriosos, o Yeti, que, segundo as lendas, habita acima dos 3.000 metros. As evidências de sua existência geram debates entre cientistas e pesquisadores. Nos Himalaia, ainda existem muitos mistérios, e cada expedição revela novos fatos sobre essa região.
O Lago Erhai não é apenas um corpo d'água, mas uma verdadeira obra-prima da natureza, com uma área superior a 1.000 quilômetros quadrados. Ao seu redor, estendem-se montanhas pitorescas, cujas alturas podem atingir 2.000 metros, criando um cenário hipnotizante que não deixa ninguém indiferente. Você sabia o que torna este lago especial? A água nele muda de cor dependendo da hora do dia e da estação do ano, de um azul vivo a um azul profundo. Além disso, no lago habitam mais de 100 espécies de peixes, entre os quais se destaca a famosa Erhai, que pode alcançar até 1 metro de comprimento. Mas isso não é tudo. Anualmente, ocorre o Festival dos Lotos Aquáticos, durante o qual é possível ver milhares de flores desabrochando na superfície do lago. Esses lotos não são apenas belos, mas também têm um profundo significado na cultura local, simbolizando pureza e iluminação. E aqui começa o verdadeiro mistério. No lago também existem ruínas subaquáticas antigas, que, segundo os arqueólogos, podem pertencer a uma civilização perdida. Essas estruturas enigmáticas atraem cientistas de todo o mundo, que as estudam na esperança de desvendar os segredos ocultos sob a água. Imagine que algumas dessas ruínas podem ter mais de 2.000 anos. E se eu disser que, segundo a lenda, o lago possui propriedades mágicas que podem realizar desejos? Com cada nova descoberta, essa região revela mais mistérios, e os segredos ocultos nas águas do Erhai aguardam o momento de serem revelados. Imagine uma montanha com uma altura de 5.300 metros. Não é apenas um pico, mas um mundo inteiro. A montanha Yulun, ou Dragão de Jade, está envolta em mitos e lendas, e é exatamente aqui, em seus declives, que se encontram ecossistemas únicos que não se encontram em nenhum outro lugar da Terra. Você acha que pode encontrar quantas zonas climáticas diferentes em uma altitude tão alta? A resposta o surpreenderá. Desde os trópicos até a tundra ártica, aos 3.000 metros de altitude crescem árvores coníferas, e já aos 4.000 começa o reino dos musgos e líquens. Isso significa que, em apenas algumas horas de subida, você pode se encontrar em uma realidade climática completamente diferente. Mas isso ainda não é tudo. Nas encostas da montanha, escondem-se geleiras com uma área superior a 300 hectares, que alimentam numerosos rios e lagos. O mais impressionante é que essas geleiras são o lar de espécies raras de plantas, como anêmonas e rosas alpinas, que conseguem sobreviver mesmo em condições rigorosas. Você sabia que a montanha Yulun é considerada sagrada pelos moradores locais? É incrível, mas todos os anos milhares de peregrinos subem suas encostas para prestar homenagem aos espíritos da natureza. Essa tradição tem mais de 2.000 anos e continua atraindo pessoas de todo o mundo. E agora imagine que no topo da montanha há um templo único, construído há mais de 1.000 anos. Esse templo não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um importante centro cultural, onde ainda são realizados rituais antigos. Os moradores locais acreditam que é exatamente aqui que se pode obter a bênção do dragão de Jade. Você gostaria de saber como o dragão é descrito na lenda? A lenda diz que o dragão protege a montanha e ajuda aqueles que sinceramente buscam sua sabedoria. A Valônia de Jiuzhaigou não é apenas um lugar bonito, mas um fenômeno natural que nos faz refletir. Como é possível?
Nesta Valônia, há lagos, cujas águas têm cores tão vibrantes que parece que um artista derramou suas tintas na superfície. Azul profundo, verde esmeralda e até mesmo verde profundo. Mas isso não é tudo. A profundidade de alguns lagos chega a 30 metros e sua transparência é tal que é possível ver o fundo a mais de 20 metros de distância. É uma verdadeira magia da natureza. Como a água pode ser tão pura? O segredo está nas condições únicas do ecossistema, onde há poucas algas e minerais especiais que criam essa paleta incrível. Agora imagine, na Valônia de Jusaigu crescem árvores com mais de 800 anos. Essas antigas pinheiros e pinheiras, como guardiões do tempo, protegem a natureza das mudanças climáticas, mantendo o equilíbrio nesse canto único do mundo. Aqui é possível encontrar espécies raras de animais, incluindo ursos de bambu que podem pesar até 150 quilos. E o fato mais surpreendente, na Valônia de Jusaigu há mais de 300 cachoeiras, cada uma com sua forma e característica únicas. Algumas delas caem de uma altura de até 100 metros, criando efeitos sonoros incríveis e arcos-íris deslumbrantes nos dias ensolarados. O Monte Ui não é apenas um cenário pitoresco, mas um verdadeiro fenômeno natural. Sua altura atinge os 930 metros e em seus declives estão ecossistemas únicos com plantas que não se encontram em nenhum outro lugar. Imagine que nestes locais crescem árvores que podem viver por vários milhares de anos e o ar está impregnado com aromas de ervas e flores raras. Mas isso ainda não é tudo. Nas encostas da montanha foram descobertos templos budistas e daoístas antigos, que se escondem em florestas densas, guardando seus segredos dos olhos curiosos. Você sabia que o Monte Ui é considerado o berço do famoso chá chinês Ulu? Este chá foi desenvolvido aqui há mais de 1000 anos, e seu sabor único ainda atrai apreciadores de todo o mundo. É interessante notar que, exatamente nesta região, as plantas de chá crescem a até 700 metros de altitude, o que confere à bebida um aroma e uma intensidade especiais. E aqui começa o verdadeiro mistério. O Monte Ui possui suas próprias pedras que cantam. Este fenômeno natural ocorre quando o vento passa por estreitas fendas, criando sons melodiosos que podem ser ouvidos a vários quilômetros de distância. Todos os anos, milhares de turistas vêm aqui não apenas para apreciar a beleza da natureza, mas também para serem testemunhas desses sons maravilhosos. E agora imagine que essa montanha também é o lar de espécies raras de animais, como o tjung, que permaneceu praticamente inalterado ao longo de 1 milhão de anos. O Lago Ocidental não é apenas um lugar pitoresco, mas um verdadeiro símbolo cultural da China. Imagine que sua área é de aproximadamente 6 quilômetros quadrados e sua profundidade atinge 2 metros, criando condições ideais para a vida de muitos organismos aquáticos. Mas isso não é tudo. Nas margens do lago estão localizados mais de 30 monumentos históricos, incluindo o famoso Templo Linin, fundado há mais de 1000 anos. Todos os anos, centenas de milhares de turistas vêm aqui para apreciar não apenas a beleza da natureza, mas também a riqueza histórica contida nesse lugar. Agora, imagine que no lago existem 3 ilhas artificiais, cada uma com sua própria personalidade. Em uma delas crescem raros tipos de lírios d'água que florescem apenas em julho, criando uma cena verdadeiramente encantadora na água. Você sabia que o que é ainda mais fascinante? No Lago Ocidental, você pode ver o famoso Ponte Suian,
com cerca de 300 metros de comprimento, construída ainda no século XII. Essa ponte serviu não apenas para a travessia, mas também como local de encontros de poetas e artistas, inspirados pelos cenários ao redor. Toda noite, o lago é envolto por uma atmosfera mágica, quando seus reflexos na água são iluminados pelas luzes da cidade. E na névoa da manhã, você pode ver como os cisnes brancos pairam sobre a água, criando uma idílica cena que é difícil de esquecer. Não se esqueça de que ao redor do lago estão as tradicionais casas de chá, onde você pode experimentar o famoso chá verde, que é cultivado aqui há centenas de anos. O pitoresco distrito de Ulinyuan impressiona com seu enigmático paisagismo, onde pilares verticais de até 800 metros de altura emergem das florestas densas. Essas formações naturais lembram torres gigantes, e quando a luz solar penetra através das folhas, cria a sensação de que você entrou em um mundo onde o tempo parou. Todos os anos, cerca de 7 milhões de turistas visitam o local, desejosos de ver os cenários únicos criados há milhões de anos. Mas não são apenas montanhas bonitas. Aqui habitam espécies raras de animais, como o pangolim chinês, que parece um colete vivo, e até mesmo a pomba branca, cujo canto pode ser ouvido a até 2 quilômetros de distância. Agora, imagine que nessa região existem mais de 30 mil espécies diferentes de plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Ao redor das rochas erguidas, crescem árvores com até 30 metros de altura, formando verdadeiros domos verdes sobre nossas cabeças. Você sabia que o Ulinyuan se tornou o primeiro parque natural chinês a ser inscrito na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1992? Isso ocorreu devido à sua excepcional beleza natural e aos ecossistemas únicos que cobrem mais de 200 quilômetros quadrados. E o que torna tudo ainda mais fascinante, nessa região encontra-se a famosa trilha conhecida como Trilha do Ponte de Vidro, com 400 metros de extensão. Você pode caminhar por ela, apreciando as vistas panorâmicas das vales e montanhas que parecem flutuar no ar.